direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. A Vigilância Epidemiológica confirmou ontem 3 casos de dengue tipo 2 em Taubaté. Olha, essa variação da doença é considerada a mais grave. Vamos conversar com o André Luiz Rosa. André, bom dia. Situação complicada e tensa, hein, né? Para dengue tipo 2 é mais complicado. Bom dia. Oi, Abranches, bom dia para você. São 4 tipos de dengue que existem. E aí a pessoa que já teve dengue, por exemplo, às vezes pode ter uma piora no quadro, caso seja confirmada uma nova variação da doença. Vou conversar com o Zé Antônio, que é da Vigilância Epidemiológica. Zé, vocês confirmaram 3 casos da dengue tipo 2, né? Como é que funciona isso? É realmente mais grave? Como é que é? Olha, na realidade o que acontece é que quando você tem a sobreposição de casos, ou seja, você foi acometido por um sorotipo e você pega um segundo ou terceiro ou quarto sorotipo, a chance é muito maior de você ter casos graves, né? Não significando que um seja pior que o outro. Significa, por exemplo, em casos como Taubaté, que teve uma circulação predominante de sorotipo 1, que a população quase toda está imune a ele, a entrada de novos sorotipos vai causar o aparecimento de casos mais graves. Até agora a cidade confirmou 36 casos, né? Sendo desses 36, 3 casos da dengue tipo 2. Existe a possibilidade de epidemia em Taubaté? Olha, considerando que nós estamos no final do período de chuvas e já com queda na temperatura, o risco é um pouco menor. Mas fica o alerta para as pessoas que a gente depende muito do trabalho do munícipe de evitar a criação de novos focos e depende também da permissão dele para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Muitas vezes o munícipe não deixa a equipe trabalhar na casa dele. E o que a prefeitura tem feito justamente para evitar isso, para conscientizar a população? Justamente isso, mensagens na TV, nos jornais, uma série de ações, palestras em escolas, palestras com a comunidade, para que ela seja sensibilizada para a necessidade de permitir o nosso trabalho e de fazer a parte dela. Mutirões para combater criadouros? Também arrastões, mutirões catatreco, estamos divulgando bastante os 14 PEVs que nós já temos funcionando na cidade, que são importantes na redução do lixo dentro de casa, a coleta seletiva, tudo isso faz parte de um pool aí de ações que são fundamentais no controle do Aedes. Obrigado, Zé, pela sua entrevista. Abranches, com você. É isso aí, obrigado, André. Informações importantes para que a população possa tomar consciência de que ela precisa também contribuir para evitar que esses casos fiquem mais em tensão. E São José dos Campos realiza agora de manhã uma ação de conscientização. A Vanessa Vantini fala a respeito desse assunto. Vanessa, bom dia. Olá, bom dia, Abranches, bom dia a todos. Olha, dessa vez a ação é montada aqui no centro da cidade, mas bem ao lado do mercado municipal, aqui nessa travessa, né, que é bem frequentada logo mais, né, quando o dia realmente começa aqui no centro da cidade. E a escolha dessa vez desse local é bem estratégica, viu? Porque aqui do lado no Mercadão tem bastante produto natural. E essa já é a primeira dica que a gente passa aí com relação ao combate à hipertensão. Eu estou aqui com uma médica que é responsável por essa ação também. O que mais, né, que as pessoas podem fazer, além de uma alimentação saudável, né? Procurar alimentos mais naturais. Nós temos como causa da hipertensão o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e o estresse, né? Então, além de alimentação saudável, a gente recomenda que as pessoas façam atividade física regularmente, evitem o tabagismo e procurem ter vidas mais saudáveis, procurem terem atividades recreativas, né? Usufruir bastante da família para diminuir o estresse. Logo mais às 8 da manhã, vocês estão acabando de montar, então já começa essa ação aqui na região central. O que exatamente vocês vão promover aqui para a população? Então, nossa ação visa a busca ativa de casos novos, né? 50% das pessoas que são hipertensas não sabem ser hipertensa, então a gente aproveita esse momento para fazer a busca ativa desses casos. E aproveita também para orientar as pessoas que já são hipertensas, né, no cuidado da sua saúde em termos de adesão ao tratamento, né? Elas precisam, além de usarem a medicação corretamente, terem hábitos de vidas
saudável. Então, a gente orienta nesse sentido para evitar as complicações da hipertensão, né? A gente sabe que a hipertensão é o principal fator de risco para doenças do coração, como o acidente vascular cerebral, que é o AVC, e o infarto agudo do miocárdio, né? Fora as insuficiências renais, as insuficiências cardíacas. Então, a gente orienta para que elas, tendo um estilo de vida saudável e usando a medicação corretamente, não venham ter essas complicações. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Essa ação bem ao lado do Mercadão, aqui municipal em São José dos Campos, vai ser das 8 da manhã até meio-dia, Abranches. Obrigado, Vanessa. Mostra os problemas no transporte público de Atibaia. Quem usa o serviço todos os dias está reclamando da qualidade. Entre as queixas estão a falta de manutenção e os atrasos constantes nas linhas. A dona Janira leva os 2 filhos a pé para a escola todos os dias. Foi o caminho que ela encontrou por causa da falta de horários de ônibus no bairro Rio Acima, zona rural de Atibaia. Não tem ônibus, não bate horário de ônibus, e ele disse que não pode colocar van porque não tem as cadeirinhas. Se tivesse um ônibus, como é que seria? Seria mais fácil, né? Melhor, porque às vezes tem vezes que a minha coluna também não ajuda bem, né? E esse é só um dos problemas de quem depende do transporte público no bairro. Eles dizem que a cada semana é uma história diferente. E só história ruim. Atrasa, o ônibus quebra, não vem motorista certo, manda motorista novo. E a linha, eles não cumprem o horário da linha direito. Chega no ponto 5h40, tem que acordar 4 horas e chega lá e o ônibus não tá. Quando ele falta, a gente perde ponto na escola. Sabe o motivo dessa correria aí? O motorista fez um trajeto diferente do normal. E eles precisaram correr até outro ponto para conseguir pegar o ônibus. Se chove, se garoa, o ônibus não pode subir. Aí os motoristas ficam com dó dos alunos, porque você viu que é longe, o fiscal tá vindo e impedindo. Tá certo que eles são subordinados, mas e a gente? Quem que olha pela gente? Outra reclamação é sobre a qualidade dos ônibus. Recebemos alguns vídeos que ilustram bem a situação da linha que atende o bairro. Aqui, o tampão de cima do ônibus quebrou num dia de chuva. E o resultado foi esse, ó. Uma mãe tendo que se virar para proteger a filha. Esse outro vídeo mostra um cadeirante tentando embarcar. Mas quem disse que a plataforma de acessibilidade funcionou? O motorista e outras pessoas tiveram que colocar ele no colo para dentro do ônibus. Tem até ônibus quebrado no meio do trajeto e passageiros tendo que ir embora a pé. Aqui no meu portão já ficou 5 horas da manhã, 2 ônibus quebrados, o terceiro chegou para fazer o socorro. E é só a gambiarra. Os coitados do motorista têm que fazer a gambiarra, porque são 7, 8 horas para vir pegar um ônibus. Outra linha que está cheio de problemas, segundo os usuários, é a do bairro Boa Vista, também na zona rural. E a situação é parecida. É muito ruim, é quebrado, às vezes está faltando freio, quando está chovendo, atrasa, quando chove não vai, os ônibus lá em cima, na Campininha. Quem precisa do ônibus para ir para a escola, chega no ponto com antecedência. Mas não adianta nada. A gente chegou aqui, era umas 10h40, e o ônibus tem por volta, assim, ele passa 11h20. Só que tem vezes que ele passa mais cedo, umas 11h05, e tem vezes que nesse horário, nessa situação, 11. Que horas são agora e que horas você tem que entrar na escola? Agora é meio-dia e acho que 10. Eu tenho que chegar meio-dia e meio na escola. Eu entro meio-dia e meio. Vai conseguir chegar no horário? Não. Nós também recebemos reclamações de usuários de outros bairros da zona rural, como Laranjal, Maracanã e Cachoeira. E aí procuramos a empresa de ônibus. Desde janeiro de 2017, a aviação Sansetur, que aqui adotou o nome de Sou Atibaia, é a responsável pelo transporte público. Nesse momento, a empresa reconhece os problemas que nós mostramos na reportagem e diz que vai resolver. Só não falou quando, principalmente em relação aos atrasos e horários das linhas de zona rural. Os itinerários daqui da cidade, eles estão rodando hoje para uma cidade de 30 anos atrás. A gente está fazendo, inclusive com a parceria da Secretaria de Mobilidade Urbana, toda uma reestruturação nos itinerários para que a gente possa atender melhor, inclusive os horários com mais flexibilidade para que não seja tão apertado. Sobre a condição dos ônibus, a representante da empresa alega que a maior parte da frota é nova
e atribui alguns dos problemas a ações de vandalismo. Eu vejo o pessoal mandando vídeos de banco solto, o tampão do ônibus solto. A criançada, digamos assim, eles não têm muito respeito com o patrimônio público e quem sofre com isso é a população. Nós temos um processo de manutenção diária nesses carros, mas todos os dias tem horários escolares e todos os dias nós temos reclamações das linhas que fazem o horário escolar com a depredação desses carros. Em nota, a Prefeitura de Atibaia informou que recebe pela ouvidoria 6 reclamações mensais do transporte coletivo em Atibaia, que desde o ano passado já emitiu 13 multas no valor de R$ 680 cada uma por descumprimento contratual pela empresa Sou Atibaia. Agora, 7h40, vamos conferir a previsão para algumas cidades da região, a previsão do tempo para algumas cidades. A sexta-feira vai ser de tempo aberto, mas também com chance de chuva aqui na região, hein? Em algum momento aí do dia. Em Ubatuba e outras cidades do litoral norte, veja aí que a temperatura máxima hoje chega a 32 graus. Faz calor, hein? Inclusive, a gente queria mostrar algumas imagens do litoral, mas agora, nesse momento, o tempo está coberto no litoral. Agora, nesse momento, a temperatura é de 23 graus. Em São José dos Campos, vai fazer calor, principalmente à tarde. A máxima chega a 30 graus. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã em São José dos Campos. Também 30 graus. No domingo, a temperatura vai a 31 graus. Ou seja, vamos dar uma olhadinha na cidade de São José agora. Veja como é que está. O tempo está fechado, está meio nublado em cima, assim, a gente não consegue ver muito bem claramente como é que está o céu, mas está fechado, viu? Muitas nuvens cobrem São José, amanheceu hoje com tempo fechado, em torno de 22 graus a temperatura agora. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, as temperaturas ficam agradáveis, o dia fica ensolarado, a máxima chega a 24 graus na Serra da Mantiqueira. O céu, hoje a chuva também é possível na região da Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, aproximadamente em torno de 80%. Prepare o guarda-chuva, hein? A Polícia Civil prendeu ontem 2 pessoas suspeitas de aplicar silicone industrial em uma jovem em Lorena. Daiane Rodrigues tinha 25 anos e morreu logo depois desse procedimento. A polícia identificou que as suspeitas responsáveis pela morte de Daiane Rodrigues da Silva eram 2 cabeleireiras transexuais. Elas foram presas ontem em Jacareí, onde moravam. As suspeitas foram ouvidas pelo delegado responsável e encaminhadas para uma cela isolada na cadeia de Lorena. Elas assumiram que aplicaram silicone industrial em Daiane e que já tinham feito esse procedimento anteriormente em outras pessoas, mas não disseram onde conseguiram o material. Não resistiram à prisão, até alegaram que não sabiam que a vítima teria falecido. Ficaram sabendo realmente que ela passou mal, que ela foi para o pronto-socorro, mas que estava na UTI, que não sabia ainda que tinha falecido. O procedimento irregular foi feito na casa da vítima. A jovem, de 25 anos, pagaria R$ 3.000 pela aplicação de silicone industrial nos glúteos. Depois que ela começou a passar mal pelo procedimento, as pessoas se evadiram, foi embora. A pessoa que estava acompanhando, que é a testemunha, chamou um conhecido e o socorreu para trazer para a Santa Casa. Daiane morreu horas depois da aplicação do produto por causa de uma parada cardiorrespiratória. O produto usado na aplicação é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Popularmente o pessoal chama de silicone industrial. Eles vieram de Jacareí para cá e injetaram. É tipo uma injeção zona. Coloca ali e injetaram nas nádegas aproximadamente 200 ml em cada nádega da vítima. Quando você busca uma beleza da maneira certa, uma estética da maneira correta, é bom, bonito, mas assim buscou a morte. Viram aí o depoimento do pai dessa jovem, alertando a todo mundo de que a busca da juventude, da beleza, precisa ser feita de uma forma segura, né? 7h49, vamos ver a participação dos telespectadores a respeito das matérias que mostramos aqui no Bom Dia Vanguarda na edição desta sexta-feira. A Maria Aparecida fez um contato com a gente para falar a respeito da campanha da hipertensão que acontece em São José dos Campos. Ela falou assim: eu tenho pressão alta, quando fico nervosa, ela pode subir. Então tem que tomar cuidado para não ficar tão nervosa assim, né, Maria Aparecida? Você se controlar mais, aí o seu coração vai agradecer. A Sol Alexandre, também de São José dos Campos, falou que eu tenho pressão alta, tomo remédio de manhã e à noite, e às vezes tomo um chá de erva cidreira também. Tá aí, ó,
uma solução caseira que pode ajudar as pessoas um pouco mais nervosas a controlar melhor o coração. A Jusilene Santos de Piquete, falando a respeito da campanha da dengue, que em Taubaté o pessoal fez um comentário lá, ó, minha casa em Piquete, eu e minha mãe pegamos dengue. Tem muita gente doente, a prefeitura não disponibiliza o carro do Fumacê para a população. Então está aí o pedido da moradora de Piquete para que a prefeitura disponibilize o carro para fazer a prevenção à dengue. E o Luiz Carlos Pereira de Cruzeiro, falando a respeito dos problemas das ruas da zona rural da cidade. Estradas estão cheias de buracos e matos. Os postes também estão com as luzes queimadas. Aqui tem uma imagem que mostra bem claramente que em tempos de chuva a situação fica complicada para acessar a zona rural de Cruzeiro. Tá aí a sua participação aqui no Bom Dia Vanguarda através das redes sociais. No Mundial de Surf, Gabriel Medina e Felipe Toledo estão nas quartas de final na Austrália. Gabriel Medina entrou na água 2 vezes em Bells Beach. Primeiro ele enfrentou um surfista da casa, o australiano Riff Wazalu. O bicampeão mundial não teve dificuldades. Na primeira onda tirou um 6,93. Medina foi ganhando confiança, se adaptando às condições do mar. E na segunda onda tirou uma das melhores notas do dia, 9,10, e avançou de fase. Nas oitavas de final, o surfista de Maresias enfrentou o brasileiro William Cardoso. Medina estava totalmente conectado com as condições difíceis do mar. E logo na primeira onda, tirou uma nota 9. Enquanto o catarinense enfrentava dificuldades, Medina ampliava o repertório e, com mais uma nota acima de 8, garantiu vaga nas quartas de final. Também avançou de fase foi Felipe Toledo. O surfista de Ubatuba enfrentou o havaiano Seth Muniz. Filipinho também não teve dificuldades, foi pegando ondas, acertando manobras e com 2 notas acima dos 7 pontos, se classificou entre os 8 melhores dessa etapa. Nas quartas de final, o Filipinho vai enfrentar um australiano. Já o Gabriel Medina vai fazer um duelo de bicampeões mundiais com o havaiano John Flores. Chegou a sexta-feira e já se programou para o fim de semana? Veja as atrações da agenda cultural. Acorda, gente! É sexta-feira, fim de semana tá chegando e tem um montão de atração legal para você. Partiu? Eu tô aqui no Parque Vicentina Aranha, porque o parque faz aniversário nesse sábado, 95 anos. E aí vai rolar um monte de atração cultural nesse fim de semana. Inclusive uma visita guiada aqui dentro do pavilhão central. Olha só, alguns cômodos foram montados do jeitinho que era quando aqui era um sanatório, olha só. Eram em quartos assim que os pacientes de tuberculose ficavam há quase 100 anos. A programação de aniversário do Parque Vicentina Aranha, então, vai ser nesse sábado e nesse domingo. E além das visitas, também vai ter cinema, música e até um karaokê. Tudo de graça. Já para quem quiser comer bem, nesse fim de semana tem um monte de festa rolando na região, viu? Com muita comida boa. Tem a Festa do Pinhão, só que agora em Cunha, na Praça da Matriz. Em Taubaté tem a Festa da Colônia Italiana de Quiririm, sabe? Com muita massa e também danças típicas. Em São José dos Campos tem a Festa do Mineiro. No sábado e no domingo, no Parque da Cidade, vai ter também um encontro de violeiros, super legal. E ainda em São José dos Campos tem também o Arraiado Frederico, que começa nesse fim de semana. E aí já dá para adiantar aquele rolê de festa junina, comendo o melhor bolinho caipira da cidade. Que tal curtir 2 showzaços no mesmo lugar, no mesmo dia? Em São José dos Campos, nesse sábado, tem Paula Toller e Paulo Ricardo. Esse sábado, 27 de abril, eu vou estar em São José dos Campos com meu show Sex on the Beach. Todos os grandes sucessos da minha carreira e muito rock and roll. E tem mais, na mesma noite, Paula Toller. Vai ser uma noite imperdível. Valeu! Em Taubaté tem show de uma banda que tem 40 anos de carreira, mas nunca sai de moda. Já sabe quem é, né? Isso mesmo, Roupa Nova. O show vai ser nessa sexta-feira, às 10 horas da noite, com ingressos a partir de 50. De música eletrônica, eu já vou adiantar um programão para semana que vem. Na terça-feira, dia 30, véspera de feriado, vai ter o São José Music Festival, um festival de música eletrônica com vários DJs tocando em mais de 10 horas de festa. E sabe quem vai tocar lá? A Loki. Fala, galera, a gente tem um encontro marcado em São
São José Music Festival em São José dos Campos, dia 30 de abril no Palácio Sunset. Então é isso aí, a gente se vê na pista. Valeu! Viu só quanta opção legal? E você, tem sugestão bacana aí na sua cidade também? Manda pra gente por e-mail. E aí, partiu?